Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu trouxe um assunto para falar com vocês sobre livramentos. Quando, como, de que forma essas coisas podem acontecer. Eu acredito que todos vocês, em algum momento da vida, ou já passaram por pequenos ou algum grande livramento, ou conhecem alguém que já tenha passado também. Existem situações que todos nós em algum momento já vimos, do tipo, a pessoa se atrasou e perdeu o avião. Ia fazer uma viagem, perdeu o avião e aquele avião teve uma pane, várias pessoas terminaram desencarnando num acidente aéreo e o avião que era para você estar dentro daquele avião, você perdeu aquele voo, né? A pessoa perdeu aquele voo. Isso nós podemos chamar de um livramento. Nós podemos chamar de um livramento, de uma proteção. Tá, Cláudia, mas por que eu tive, né, ou aquele conhecido, ou aquela pessoa ali teve a oportunidade do livramento e aqueles outros tantos que estavam dentro do avião vieram a falecer? Bom, primeiro porque não era a hora desse conhecido ou não era só a hora de entrar no avião e fazer aquela viagem. Não era o seu momento. E aí, também, por uma série de outras questões, né, porque é um assunto mais complexo, mas você teve proteção, você tinha merecimento, não era a sua hora de fazer a passagem. Ah, eu conheço um fulano que estava atravessando a rua e dois carros tiveram uma colisão e passaram quase raspando nele e não aconteceu nada com ele. Pois é, ali também aconteceu um livramento. Ele teve uma proteção, aquela pessoa, por merecimento, porque não era a hora dela, e ela foi protegida e nada aconteceu com ela. Outras situações do tipo, a pessoa sofre um acidente, vamos supor, de carro, o carro fica demolido e a pessoa mal tem um arranhão na testa. Puxa vida, como? Quem olha o carro não acredita. Foi uma proteção imensa? Foi. Também foi um livramento. Porque não era a hora daquela pessoa. Não era o momento dela fazer a passagem. Outro tipo de situação. Eu tenho que dar uma chegada até ali na esquina, tenho que comprar alguma coisa ali na farmácia, ali no mercado. E na hora que você está saindo de casa, você fecha a porta da casa, você lembra que esqueceu a carteira e você volta para buscar. Nesse meio tempo, acontece um assalto na esquina, ali na farmácia ou no supermercado. E quando você volta para pegar a sua carteira, você ouve polícia chegando, tiro, isso e aquilo, aquelas situações bem complicadas, bem complexas, né? E aí você espia pela janela e vê o que está acontecendo. A pessoa, aconteceu o que ali? Um livramento, não era o momento daquela pessoa passar por aquele tipo de situação, por aquele tipo de estresse. Existe a possibilidade do livramento, existe a possibilidade aí da proteção, existe mais um detalhe em todas essas questões que eu falei e nessa última agora também. A pessoa não estava na sintonia daquele tipo de situação. Não havia sintonia energética com aquele tipo de situação.
e, portanto, a pessoa ali teve também mais um livramento. E por aí, muitas outras possibilidades. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós, por proteção divina, proteção dos nossos queridos protetores espirituais, nós somos livrados de muitas situações complicadas, perigosas, traumáticas, que poderiam acarretar uma série de questões onde nós poderíamos sair com algum tipo de prejuízo, certo? E pelo livramento, pela proteção dos nossos amigos espirituais, não acontece, e também por merecimento nosso. O que eu posso dizer para vocês, a título de exemplo, que eu acho até que eu já comentei em algum vídeo que eu gravei aqui para vocês. Eu sofri em 2 situações, 2 acidentes. Eu vinha num ônibus na BR-101, eu e meu marido, e outro, muitos anos depois, vínhamos na SC, também eu e meu marido, só que dessa vez no carro, né? Nas 2 ocasiões, nós tivemos uma proteção incrível, né? No ônibus, pouco nos machucamos, e na questão do carro, também, muito embora o carro teve perda total, nós saímos bem, sem absolutamente nada. O que eu posso dizer para vocês? Que nós ali também tivemos proteção dos amigos espirituais. Logicamente, não era o nosso momento, né, de fazermos a passagem em nenhuma das 2 situações. Ali aconteceu, nas 2 situações, terminou acontecendo o que eu chamo de livramento. Então, isso acontece com a gente muitas vezes, em muitos momentos. Às vezes a gente até nem se dá conta, porque muitas vezes nós estamos no piloto automático e a gente não para perceber nem para observar, mas muitas vezes recebemos uma proteção tão grande, nos livramos de um assalto, nos livramos de repente de passar mal num ambiente onde não tenha ninguém para nos ajudar, e aí somos auxiliados, ajudados na hora certa, recebemos o auxílio na hora certa. Diante de uma doença que apareceu, puxa vida, mas como assim? Eu nem sabia que eu tinha essa doença. Você foi fazer um examezinho de rotina e descobriu a doença. Você vai ter a oportunidade, a chance de se tratar. Isso é uma proteção, é uma bênção, é merecimento que você teve com relação àquela questão ali. Então, que nós possamos sempre, diante de situações como essas, que nós possamos sempre termos gratidão. Que a gente possa sempre ter a consciência de que nós, sozinhos, não podemos nada, mas que nós, em conexão com Deus, com os nossos protetores espirituais e com base em todas as nossas conquistas, pelos nossos merecimentos, por tudo aquilo que a gente se empenha no nosso processo de melhora, de crescimento enquanto pessoas, seres humanos, esse combo todo é importante que a gente se conecte com a gratidão. Nós somos muito abençoados, porque nós somos auxiliados sempre, a todas as horas e a todos os momentos. Puxa vida, Cláudia, mas aquele acidente aconteceu e um conhecido meu veio a falecer. Gente, existem acidentes que acontecem? Sim. As pessoas desencarnam? Sim. Mas ninguém desencarna só porque aconteceu um acidente. Não, se a pessoa desencarnou naquele acidente, é porque era o momento da passagem daquela pessoa. Era um momento que aquela pessoa
precisava retornar para a pátria espiritual. Ela já havia cumprido o tempo dela no plano físico e todos os processos de resgate, de crescimento e de aprendizado que ela via na planificação reencarnatória programado. Então é muito importante que nós tenhamos essa clareza, esse entendimento e esse discernimento aí nas nossas ideias, no nosso entendimento. Tem livramentos que acontecem porque é o momento, a pessoa podia, tinha merecimento, era o momento, ela tinha como receber aquela proteção, não era a hora da passagem do desencarne dela. Outras pessoas, diante de um acidente, diante de uma situação complicada, sofrem um acidente ou sofrem algum tipo de agressão, alguma coisa, porque muito possivelmente ela precisava passar por aquilo, e esse assunto a gente pode até conversar em outro vídeo. A pessoa muitas vezes precisa passar por aquela situação para o processo de crescimento dela, de aperfeiçoamento e aprimoramento. Então, que todos nós estejamos sempre conectados com a gratidão e abertos aos nossos aprendizados. Desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, uma noite cheia de luz, de paz e de muito amor. Fiquem bem, em conexão com a energia de Deus. Que assim seja.